tradição, né? Não somente na igreja cristã da vida, mas eu percebo que todas as igrejas separam esse mês para tratar, né, sobre a família, que é tão importante. Né? Desde que eu me entendo de gente na igreja, né, como costumo dizer, eu ouço as pessoas falarem que uma família forte é uma sociedade forte, uma igreja forte. Tá? Então, estamos aqui pela graça de Deus, trabalhando as famílias, preocupado, né, nesses dias com os nossos filhos, mas Deus Ele é soberano, nós vamos ver isso também nessa manhã. Uma semana muito difícil, né? Muita agitação. Eu estava falando com a Simone essa semana. Nós precisamos nesses dias da paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque as lutas do dia a dia, as tribulações, os problemas, os ataques do diabo, eles vêm primeiramente aqui e aqui. E essa paz que excede todo entendimento, né, ela é uma paz, é fruto do Espírito Santo, mas que se manifesta, cara, de uma maneira soberana e muitas vezes quando você ora. Né? A recomendação de Paulo é que ninguém é ansioso por nada, mas que orem, né? Apresente a Deus suas súplicas, orações, ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. É uma arma poderosa. Então, são dias difíceis. Ficamos sabendo na madrugada, fiquei sabendo, né, de sexta para sábado, um grande amigo nosso de juventude, meu, da Simone, do Sandro, da Andréia, faleceu, teve um infarto fulminante, estava a andar de bicicleta, um rapaz muito. A Andréia vai fazer uma operação na terça-feira, por isso que ela. Próximo mês nós estaremos retornando à escola bíblica, logo os 2 primeiros domingos aí pela manhã, o nosso irmão Diego vai estar voltando ali ao assunto, né, que ele tem tratado aí, o Evangelho de João. Tá certo? Irmãos, amanhã é o nosso maior desafio, né? Essa igreja, que é o aluguel. Esse mês não tem sido que durante esses 8 anos nunca nos faltou, né? E creio que amanhã Deus irá de levantar esse valor para que paguemos aí o aluguel da nossa igreja. Então, peço oração dos irmãos também. Muitos irmãos estão fazendo a transferência bancária, né? Não há nenhum problema nisso. Mas se nessa manhã você ainda não entregou e precisa de envelope, você pode pegar aí com o nosso irmão Ricardo, né? Se você já entregou, graças a Deus, não há nenhum problema. Vamos orar daqui a pouco pela família do Zé Renato, pai dele, deixou um filho novo, também pelo nosso amigo Rafael, vamos continuar orando por ele, pelo meu sobrinho, pela Andréia, né, que vai fazer essa operação, para que tudo aí ocorra certinho, conforme Deus quer. Certo? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado a Deus pelas contribuições que tem entrado na tua casa, e nós precisamos da tua ajuda, da tua graça, Deus, para sanar os nossos desafios financeiros. Entrego amanhã, Deus, nas minhas mãos, peço a ti sabedoria, ó Deus, para cuidar do dinheiro do teu povo. Também te pedimos, ó Deus, pela Andréia, que vai fazer uma operação na terça-feira, calma o coração dela, que também, ó Deus, está nessa situação já há um tempo e parece que vai ser demorado, mas tranquiliza o coração dele, Senhor, renova a fé dele, ó Deus. Toma o meu sobrinho também, que está nesse processo, ó Deus, toma o pai da Marcele também, nesse processo de câncer, ó Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Deus, os pais, a família do Zé Renato, ó Deus, perdeu tão novo ainda, mas consola o coração do seu pai, do seu irmão, da família. E amém. Amém, irmãos? Sábado, né? Dia 15, né? Simone faz aniversário, mas então domingo a gente, a hora que quiser dar um presentinho para ela, você fica à vontade aí. Tá bom? Lá em casa esses 2 meses são terríveis, porque abril é o Henrique. Amém? Mas vamos
É porque eu cobri a ele, o dinheiro da garagem, ele está me ligando. E hoje somente versículo 24 e 25. O Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele e estarrou. Amém? Vamos orar, pedir a graça de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos no mês da família, aprendendo sobre família, debaixo da Tua graça, com base nas Sagradas Escrituras. E nessa manhã, mais uma vez, nós vamos aprender sobre este tema. Me ajuda, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Eu possa passar bem este ensinamento para a Tua igreja e para aqueles que estão me vendo e me ouvindo nesta manhã. Um assunto importante, ó Deus. Creio que muitos pais sairão daqui, aqueles que estão ouvindo e terão acesso a essa live, ficarão mais consolados, mais esperançosos, mais confiantes em Ti, diante daquilo que vai ser falado. Eu preciso da Tua ajuda. E nessa manhã, eu peço a Tua bênção sobre a minha vida e a vida da Tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, vimos na semana passada que em um momento muito difícil da história do povo de Deus, o período dos juízes, né, como nós conhecemos, diante de uma geração que não conhecia Deus e por conta disso, não o adorava, não o servia. E vimos que Deus, entre aspas, encontra um casal que o conhecia, piedoso, temente a Ele, e Deus abençoou esse casal, curando a esterilidade dessa mulher. E eles agora irão gerar um filho que será nazireu. Ou seja, uma criança consagrada a Deus. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Vimos isso na semana passada. Esse era o plano de Deus, ou seja, usar o filho de Manoá para começar a libertar Israel. Vimos que a esposa de Manoá não era a pessoa mais indicada, não era para gerar um filho, pois ela era estéril. Não era a pessoa mais indicada, mas vimos que ela não era estéril espiritualmente falando para gerar um filho e criá-lo conforme Deus queria que ele fosse criado. Vimos também a vida piedosa desse casal no relacionamento deles dia a dia. Pois às vezes falamos que um casal é piedoso, mas quando observamos o relacionamento deles, não há nada de vida piedosa, não há nada de vida temente a Deus. Enfim, mas de fato, vimos que Manoá e a sua esposa viviam de maneira piedosa, mesmo vivendo no meio de uma geração que não conhecia a Deus, mesmo vivendo num período muito difícil. Então vimos isso e outras coisas mais. Bom, vamos então aos versos 24 e 25 nessa manhã, que diz, preste atenção em cada detalhe. A mulher deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, Sansão nasceu, cresceu. E observem que detalhe importante diz o versículo 24, que diz, e o Senhor o abençoou. E a prova que de fato o Senhor o abençoou, nós vemos no versículo 10, o Senhor começou a usá-lo. Olha que bênção. O Espírito Santo, começamos então a ver a palavra do Senhor começando a se cumprir na vida de Sansão. Pois o Senhor falou para sua mãe, lá no versículo nazireu, consagrado a Deus,
Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos. Sansão era uma bênção de Deus para a nação de Israel, pois Sansão era um nazireu, um homem consagrado a Deus, separado por Deus para cumprir um propósito seu. O Espírito de Deus agia nele, através dele, um período em que nem todos tinham esse privilégio, num momento difícil da história do povo de Deus. Sansão, de fato, era um homem abençoado por Deus, como mostra o versículo 24. Certamente todos os pais que conheciam essa família e que viram o seu nascimento, que viram ele crescer, reconheciam que o filho de Manoá era uma benção. Reconheciam que o filho deste casal era uma benção. Eu fico imaginando quando criança, as outras crianças perguntando para os seus pais: pai, mãe, por que Sansão, ele não corta o seu cabelo? Porque sempre está grande. E os pais respondiam: é porque ele é nazireu. Ele é uma criança consagrada a Deus. E no caso dele, essa consagração é por toda a sua vida. Porque o voto nazireado poderia ser temporário, no caso de Sansão é por toda a sua vida. E mais, ele foi escolhido por Deus para começar a libertar o nosso povo. Eu fico imaginando os jovens da sua época dizendo: vocês sabem que o Espírito Santo age através da vida de Sansão? Vocês viram Sansão? Vocês viram a força que ele tem? Tudo isso porque ele tem o privilégio de ter o Espírito Santo sobre a vida dele. Certamente nas festas judaicas, o fato dele não beber vinho, isso era destacado pelos seus amigos de juventude. Certamente quando Sansão passava, as pessoas viam que ele não cortava o cabelo, eles sabiam que era um sinal externo de um nazireu. E as pessoas diziam: aquele rapaz é um nazireu, lá vai um nazireu, aquele rapaz é consagrado a Deus, seus pais são privilegiados. Provavelmente os mais velhos também diziam: Manoá e a sua esposa são privilegiados, pois ter um filho nazireu e o Espírito Santo agindo em sua vida, ainda mais nesse período onde a maioria dos jovens não conhece a Deus, de fato é um privilégio. De fato, essa família é uma família abençoada. Assim também como, da mesma forma, os pais cristãos, reconhecem que é um privilégio ter um filho que conhece a Deus nesses dias que estamos vivendo. Então, tudo isso que eu estou falando, esse conceito em relação a Sansão, existia entre o seu povo. Agora, esse conceito provavelmente muda pelos seus patriotas e por nós também. Por nós também, quando nos deparamos com os capítulos 14 a 16. Aí a coisa começa a mudar. Se ficássemos apenas no capítulo 13, nosso conceito não mudaria, ou seja, Sansão é um nazireu. Ele é um homem abençoado, um jovem abençoado, ele é um filho abençoado. O Espírito Santo age na vida dele e através dele. Ele vai começar a nos libertar das mãos dos filisteus. Mas a partir do capítulo 14 em diante, esse conceito, de certa forma, é manchado. E de fato, esses capítulos mostram a pior parte da vida de Sansão. Quem ele era, em parte, mas não totalmente. Observem então, versículos 1, 2 e 3 do capítulo 14. Acompanhe para você entender. Juízes, capítulo 14, versículos 1 a 3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, olha o que ele falou: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Versículo 3, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos?
nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Eles ficaram indignados. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Meus irmãos, é impressionante como Sansão pode agir dessa maneira. Afinal de contas, ele foi um homem que foi ensinado desde criança os mandamentos do Senhor. Como já vimos, seus pais tiveram todo o cuidado para criá-lo no caminho do Senhor. Ele sabia que o que ele estava fazendo, ao seu pedido, era errado, que ia contra os mandamentos do Senhor. Ele sabia que isso era pecado, pois na lei de Moisés isso fica muito claro. E seus pais certamente ensinaram. Observe versículos 5 a 9. Pula o versículo 4, depois a gente volta. Versículos 5 a 9. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Meus irmãos, o versículo 8 diz que Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Havia um enxame de abelhas e mel no cadáver. E Sansão tira o mel com as mãos, come e ainda dá para os seus pais. Isso era proibido ao nazireu. Números capítulo 6, versículos 6 e 7 fala sobre isso, eu vou ler para vocês. Ele sabia que isso era errado, diz o seguinte, Números capítulo 6, versículos 6 e 7, durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Veja como a coisa era séria, versículo 7, mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Mas mesmo Sansão, sabendo de tudo isso, e tanto ele sabia, que no versículo 9, diz que ele não contou aos seus pais. Porque os filhos, quando fazem coisas erradas, não contam aos pais. Ele não contou. Ele desobedece a Deus, quebra o seu voto nazireado. Sansão não mostra nenhum temor a Deus. Sansão, se você continuar lendo todos os capítulos, vai ver que ele era dominado por lascívia, orgulhoso, e que ele tinha uma paixão por vingança. Sua vida parece que foi cercada de relacionamentos ilícitos, com prostitutas e mulheres da vida fácil. Você observa isso nos capítulos 15, 16. Suas façanhas demonstram as ações de um jovem delinquente incontrolável. Alguém disse que Sansão nunca foi totalmente capaz de aceitar a sua vida de separação, o voto nazireado. Ele sempre quis secretamente ser como outros homens para desfrutar dos prazeres que eles gozavam. Uma tentação que é sem dúvida comum aos cristãos de hoje. E em Dalila, mais à frente, lá no capítulo 16, ele viu a chance, talvez, sua última chance, para a felicidade que ele sempre quis. Ao ceder ao pedido dela, Sansão praticamente convidou Dalila a libertá-lo do seu voto de nazireu, para fazê-lo o homem normal que ele sempre desejou ser. Alguém falou isso? Mas a pergunta que faço nessa manhã, e agora entro direto no nosso tema, é: o que os pais de Sansão
pensaram ao seu respeito quando ele decide se relacionar com a Filisteia? Quando eles souberam que ele se aproximou de um cadáver, quebrando o seu voto nazireado. Quando eles perceberam que ele era um imoral, que não era temente a Deus como eles pensavam que ele era. Quando eles perceberam que tudo que eles ensinaram a Sansão, pelo menos nesse momento, tinha ido por água abaixo. E nós, pais cristãos, o que também pensamos quando isso acontece conosco? Pois nós consagramos nossos filhos ao Senhor quando eles nasceram. Ensinamos os caminhos do Senhor. Tivemos todo o cuidado de buscar em Deus os ensinamentos certos para criar nossos filhos, como fez Manoá e sua esposa. Oramos por eles. Entregamos as suas vidas para Deus conduzir. Mas o que pensamos quando eles quebram os princípios da palavra de Deus? Começam a mostrar erros que nós jamais imaginaríamos que eles tivessem. O que pensamos quando eles se mostram filhos muito longe das coisas de Deus? Se mostram irreverentes. E parece que tudo que ensinamos foi tudo por água abaixo. O que fazer? Como agir? O que deu de errado? Apenas lembrando que estamos diante de pais que tiveram as instruções claras vindas da parte de Deus para criar esse menino, e mais, eles foram obedientes no ensinamento. Como entender isso? Ou seja, como entender que Sansão se desviou dos princípios que ele aprendeu desde criança? Pois os pais de Sansão não entenderam o que estava acontecendo e muito menos aceitaram. Versículos 2 e 3 do capítulo 14. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Eles não aceitam, ficam indignados. Sansão, porém, disse ao pai: consiga-me para mim, é ela que me agrada. Não sabemos ao certo que os pais de Sansão pensaram, depois de todo o cuidado que eles tiveram com a criação, diante das instruções do anjo do Senhor. Pois ele acaba indo por outro caminho, dado pelos seus pais. A narrativa não nos dá muitas informações sobre isso, mas o fato... E, meus irmãos, o fato é, a mesma situação que Manoá enfrentou com seu filho, Sansão, muitos pais cristãos também sofrem. E como entender tudo isso? Como confiar em Deus quando nossos filhos estão caminhando por outro caminho? Creio que a própria narrativa vai nos ajudar. Primeiro ponto que chama a sua atenção, para que possamos começar a entender a situação, é observarmos o que diz o versículo 4. E mais, se você não compreender, se você não entender o que será dito em relação ao versículo 4, não conseguiremos entender a história de Sansão, quem sabe a história do seu filho e de muitos filhos de quem a história parece bastante com a vida de Sansão. Versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Seus pais não sabiam, capítulo 14, versículo 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. A repreensão de seus pais, lá no versículo 3, é justamente porque eles não estão entendendo, porque Sansão, um nazireu, um homem consagrado, tem que ir aos filisteus procurar uma esposa, já que Sansão foi levantado para justamente começar a libertar o seu povo das mãos desse povo. Eles não entendem.
Como já vimos, essa atitude de Sansão era errada, era proibida pela lei de Moisés. Deus não permitia, era pecado. Mas observem bem o que diz o versículo 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Isso o quê? As atitudes de Sansão. Mas pastor, como pode isso? Se a atitude de Sansão era errada segundo a lei, se Deus proibiu o casamento com povos pagãos, se era pecado, como Deus pôde estar por trás disso? Essa é a questão. Que alguns pregadores, quando estão pregando, pulam esse versículo. Meus irmãos, somente, grave isso, somente um Deus totalmente santo, soberano, que tem planos perfeitos e absolutos, pode agir dessa forma e não se misturar com o pecado e não cometer erros. Se você não compreender isso, vai ficar difícil. O que acontece aqui é que já havia esse desejo pecaminoso em Sansão. Já havia em Sansão esse desejo em desobedecer a Deus. O pecador é Sansão. E Deus, que é soberano e santo, apenas usou o que estava em seu coração para cumprir um propósito seu. Agora, se você não compreende essa verdade bíblica, que Deus é soberano sobre todos e sobre tudo, inclusive sobre o diabo, sobre os nossos erros e sobre os nossos pecados, teremos dificuldade de entendermos isso, a história de Sansão, e se porventura isso acontecer com seu filho. Se você não entende que Deus é santo, e que não existe nenhuma possibilidade dele se misturar com o pecado, você terá dificuldade para entender o que eu estou falando. Agora, Deus usou o erro de Sansão, o seu pecado, fato, mas não lhe isentou de sofrer as consequências do seu pecado, porque justamente o que ele estava fazendo desagradava a Deus, era pecado. Então o que eu quero começar a dizer é que existem em nosso meio inúmeros filhos como Sansão, que foram consagrados ao Senhor, que cresceram aprendendo do Senhor como Sansão, filhos que oramos tanto por eles, filhos que conhecem a palavra de Deus, mas que hoje estão agindo de uma maneira que nós não conseguimos entender, ou seja, se desviaram do caminho do Senhor, estão desprezando os ensinamentos do Senhor, estão desobedecendo o Senhor, estão pecando contra o Senhor. E nós, como pais, assim como Manoá e a sua esposa, não entendemos muitas vezes, não compreendemos. E assim como eles, repreendemos nossos filhos, que é normal. Mas muitas vezes eles continuam relutantes no caminho errado, que estão andando assim como Sansão estava. No versículo 3, lá no final de Sansão, porém disse ao pai: consigam para mim, é ela que me agrada. Ele continua relutante. Mas eu te digo nessa manhã, se você se encontra nessa situação, em relação ao seu filho, calma, calma, calma. Deus pode estar por trás desse momento que seu filho está vivendo. Deus, em sua soberania, pode estar usando a vida do seu filho e até seus erros para cumprir um propósito seu. Deus pode fazer isso. Agora, que fique claro nessa manhã que estou tratando de um nazireu, de alguém que tinha um Espírito Santo de Deus, de uma pessoa salva, de alguém que Deus tinha um plano em sua vida, de alguém que está na galeria dos heróis da fé. Então não associe a trajetória de Sansão a qualquer pessoa, mas o fato é, existem filhos que de fato foram consagrados ao Senhor, que são convertidos, salvos em Jesus, que conhecem a palavra de Deus, mas que nesse momento, estão caminhando por caminhos
que não agradam a Deus, assim como Sansão estava. Então, o meu conselho em relação a esses filhos é: confie em Deus. Confie em Deus. Ele é soberano e pode estar conduzindo a vida do seu filho conforme Ele quer, para colocar um plano seu em prática através da vida dele. Amém? Mas, meus irmãos, nessa manhã nós estamos, sim, diante de um homem de Deus, de um nazireu, de um juiz, de um homem de fé, de um homem que é uma bênção para o seu povo, para os seus pais. Agora talvez eu esteja falando todas essas coisas boas sobre Sansão e você esteja se perguntando: mas de que Sansão o pastor está falando? Pois não é esse Sansão que vemos nos capítulos 14 ao 16, mas é dele mesmo que eu estou falando. Agora, o grande problema é que muitos de nós pensamos que os homens de Deus, os filhos que foram consagrados, separados por Deus, ensinados na palavra de Deus, desde crianças, estão isentos de agirem dessa forma. Ou seja, isentos de cometer os mesmos erros que Sansão cometeu. E quando quando os filhos parecem que são perfeitos, pensamos que o mérito está neles. Quando na verdade todos nós somos miseráveis pecadores como Sansão, dependentes totalmente da graça de Deus. Se seu filho continua no caminho do Senhor firme, é a graça de Deus. A questão aqui é que os erros de Sansão, a sua falha de caráter, a sua imoralidade estão bem expostas. Todos estão vendo. E muitas vezes a minha e a sua podridão não estão expostas como a dele. Eu nunca me esqueço. Já faz um tempo isso, em que uma irmã se chegou a mim e perguntou: Walter, eu não era pastor na época, você não acha que Daniel é que deveria ser considerado o homem segundo o coração de Deus e não Davi? Eu falei: não, creio não. Se Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. Mas por que ela perguntou isso? Por quê? Porque na mente dela, Daniel era quase sem pecado. E às vezes nós pensamos isso em relação com os homens de Deus. Pois a Bíblia não expõe os pecados de Daniel, mas não tenha dúvida, Daniel era um miserável pecador como eu e vocês, dependente da graça de Deus. Agora, não podemos deixar de considerar a luta de Daniel para não pecar. Seu sacrifício para não pecar. Ele preferiu entrar numa cova cheia de leões a não pecar contra Deus. Não podemos deixar de considerar a sua obediência, qualidades que não vemos em Sansão. É verdade. Então o que nós temos que entender é que quando lutamos contra o pecado, nos sacrificamos para não pecar, nos empenhamos em obedecer a Deus, a graça de Deus nos ajuda. A graça de Deus nos capacita a vencer o pecado. Portanto, quando falo que nós vencemos o pecado pela graça de Deus, eu não estou isentando a nossa responsabilidade, não é isso não. E transferindo tudo para a graça de Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando nós nos propomos a não pecar, Deus, pela sua graça, nos capacita a vencer o pecado. É isso? Esse é o processo. Esse é o processo. Mas voltando para Sansão, ele, com todas as suas falhas, erros, era um homem de Deus. Quero deixar isso claro. Um nazireu, um juiz. Sansão era o homem que Deus escolheu para libertar Israel. O filho de Manoá era uma bênção. Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Galeria dos homens da fé. Vamos ler primeiramente versículo 1 e versículo A4. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Aí o autor da carta aos Hebreus começa, na sequência, a citar a fé de homens e mulheres que compõem essa galeria. Então ele cita Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, a prostituta. E no versículo 32 ao 34, o autor diz: e que mais direi? Falta-me o tempo contando de Gideão, de Baraque e de Sansão. Olha aí, Sansão aí. E de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Meus irmãos, o que o autor da carta aos Hebreus falou sobre os homens da galeria de fé, inclusive Sansão, deve ser considerado. Sansão era um homem de fé. O autor aos Hebreus diz no versículo 38 e 39, o mundo não era digno deles, inclusive Sansão. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos esses receberam bom testemunho, olha só, por meio da fé, inclusive Sansão. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, não podemos negar, o filho de Manoá, Sansão, era um homem de fé. Um homem de Deus, mesmo com todas as suas falhas e imperfeições. Agora, se Sansão pudesse ter acesso a esta galeria dos homens da fé e visse o seu nome, ele certamente diria: é pela graça de Deus que o meu nome está ali. Certamente. Certamente. Melhor se todos que estão nessa galeria tivessem acesso a ela, também diriam: foi pela graça. Abraão falaria isso, Davi, Raabe, todos, é pela graça de Deus. Meus irmãos, em Juízes capítulo 15, versículo 20, diz algo acerca de Sansão que precisamos considerar e muito. Juízes capítulo 15, versículo 20. Precisamos considerar aqui e muito. Diz o seguinte: e julgou, capítulo 15, versículo 20, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Alguns dizem que foi 40 anos, mas o mais certo é 20 anos. Meus irmãos, temos que considerar isso. Esse homem cumpriu o seu ofício durante 20 anos. Isso não foi uma tarefa fácil, e muito mais em seus dias, diante de uma geração que não conhecia o Senhor. Não era qualquer homem que continuaria firme. Meus irmãos, certamente esses 20 anos foram longos, difíceis, de sofrimento para Sansão, mas ele se manteve firme. E tem um detalhe muito importante que as pessoas não consideram, a ser considerado nessa manhã, é que o capítulo 14, isso é muito importante, ao 16, não cobrem os 20 anos da vida de Sansão, seu ministério, mas cobre uma parte da sua história. Muita coisa boa teve durante os 20 anos na vida de Sansão. Muita coisa boa. Certamente ele era um homem de Deus. Portanto, o que nós conhecemos bem sobre Sansão é apenas essa parte escura da sua vida, quando na verdade sua vida e o seu ministério vão além desse período. Capítulo 14 a 16 é muito pouco para cobrir toda a vida de Sansão, os 20 anos de seu ministério. Então estou mostrando tudo isso para que tenhamos um olhar correto sobre os homens de Deus e também dos nossos filhos, pois muitos deles estão vivendo um período em suas vidas
que não está agradando a Deus. Então, para aqueles que têm filhos, que nesses dias estão caminhando por caminhos que não são agradáveis ao Senhor, considere se o seu filho de fato é salvo, se o Espírito Santo habita nele, mesmo com todas as suas imperfeições, como Sansão. Considere a soberania de Deus sobre a vida do seu filho. Considere o período que ele serviu a Deus com fidelidade, lembre-se disso. E considere o que Deus falou com você, pai e mãe, sobre o seu filho. Considere isso. Como disse, não temos muitos relatos em relação ao que os pais de Sansão pensaram sobre esse momento em que seu filho estava vivendo. Como disse, eles não estavam entendendo, não estavam aceitando, mas certamente, irmão, certamente, versículo 7 estava bem vivo em suas mentes, do capítulo 13. Quando o anjo disse, mas ele me assegurou, a mãe falando aqui, mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Com certeza absoluta. Nos momentos difíceis, Manoá e sua esposa lembravam das palavras do Senhor. Não, mulher, ele é um nazireu. Deus falou que seu nazireado é por toda a sua vida. Deus está cuidando dele, tem algo por trás de tudo isso. Deus garantiu aos pais de Sansão que ele nasceu nazireu e que ele continuaria sendo nazireu até a sua morte. Ou seja, ele seria nazireu por toda a sua vida. E Deus cumpre o que ele fala, irmãos. O que Deus falou com você a respeito do seu filho? Você que está me vendo, o que Deus falou com você a respeito do seu filho? E certamente ter ouvido isso de Deus através do anjo foi o que manteve firme a esperança deles em relação ao seu filho, no período em que Sansão não caminhava pelos caminhos do Senhor. E de fato, irmãos, de fato, como isso nos traz segurança, nenhuma palavra dita por Deus cai por terra. Glória a Deus. E vemos isso em relação a Sansão no capítulo 16. Nesse capítulo vemos a palavra de Deus se cumprindo na vida de Sansão e o propósito de Deus se cumprindo nele e através dele. Depois em casa você leia o capítulo 16 todo nos detalhes. Sansão agora conhece Dalila, se aproxima dela e se apaixona por ela. Versículo 4 mostra isso. Dalila era filisteia, está lá no capítulo 16, ou seja, mais uma vez Sansão está querendo se unir a uma mulher que não era do povo de Deus. E essa mulher estava em concordância com os líderes dos filisteus que prenderam Sansão. Mas para isso eles teriam que prenderiam Sansão, né? Mas para isso eles teriam que descobrir qual era o segredo dele. E Dalila então entra em cena, versículo 16 ao 17 do capítulo 16, que diz: importunando o tempo todo. Olha só, importunando o tempo todo, não saía do pé de Sansão, endemoniada. Ele o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer, não estava mais aguentando. Essa mulher perturbando ele sobre o seu segredo. Por isso lhe contou o segredo. Olha a falha de Sansão. Jamais se passou navalha em minha cabeça. Ele já tinha tentado descobrir algumas vezes, né? E agora ele se entrega. Jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu desde do ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Versículos 18 a 21. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam, mas esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele.
e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Versículo 20, então, ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono, pensou, sairei como antes, me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-nos com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Um homem de Deus, um nazireu, imagine a cena. Lembra o que eu falei no início? O fato de Deus ter usado os erros de Sansão, os seus pecados, não lhe isentou das consequências. Está passando tudo isso por conta do pecado, do erro que esse homem de Deus cometeu. Isso é uma verdade, tanto é verdade, que Sansão vai morrer por consequência dos seus pecados. Mas o fato é, Deus estava por trás de tudo, irmãos. Tudo isso vinha da parte de Deus, que buscava ocasião contra os filisteus. E chama a sua atenção para o cumprimento da sua palavra na vida de Sansão, versículo 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Olha aí. No verso 19, suas tranças foram cortadas, mas diz o texto que logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer, sinal de que Sansão começou a se arrepender. Olha aí. Deve ter lembrado aquilo que o pai ensinou, de quem ele era. E o fato do cabelo dele começar a crescer é uma prova real da graça de Deus em sua vida. E mais, Deus tinha dito para sua mãe, lembram? O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Olha que coisa tremenda. Ou seja, Sansão não tinha como deixar de ser nazireu, pois Deus determinou que ele seria nazireu até o dia da sua morte. O próprio Deus o renovaria. Por toda a sua vida ele seria nazireu. Meus irmãos, saber que Deus é fiel em sua palavra nos dá segurança em relação aos nossos filhos. Diante de um mundo podre, que não conhece a Deus, ficamos preocupados. Às vezes eu perco madrugadas orando, mas eu sei que o meu Deus é fiel e poderoso. Saber que Deus é fiel em suas palavras nos dá segurança. Sabe, irmãos, hoje com 47 anos de idade, depois de um longo aprendizado, eu tenho muito cuidado para não passar para vocês uma imagem que eu sou, pastor, espiritual, ungido do Senhor. Mas eu não posso negar que tenho a minha comunhão com Deus. Não posso negar que tenho palavras de Deus para os meus filhos. Deus falou comigo a respeito dos meus filhos. Palavras para a vida deles. E creio que muitos pais também têm. Portanto, não importa quantos obstáculos meus filhos ainda passarão. No que tange a vida espiritual, pois assim como os pais de Sansão sabiam o que Deus tinha falado sobre o seu filho, eu também sei o que Deus tem falado comigo a respeito dos meus filhos. E você precisa saber, irmãos. Mas, pastor, como saber? Coloque o seu joelho, pelo amor de Deus, no chão. Você que é pai, irmãos, os dias são difíceis. Os nossos filhos precisam de pais piedosos que orem por eles. Coloque o seu joelho no chão. Você que é pai, que é mãe, ore e fale com Deus. Pergunte a Ele sobre os seus filhos, sobre o futuro deles, sobre a salvação deles. Se preocupe com o seu filho como Manoá. E sua esposa se preocupava com Sansão. Meus irmãos, como disse aqui na pregação anterior, o nosso Deus é um Deus que ouve oração. Portanto, nós pais e mães precisamos orar pelos nossos filhos. Versos 23 a 31, para nós concluirmos a mensagem.
Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando. Nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Não sabiam eles que Deus estava por trás de tudo isso? Quando o povo viu, louvou o seu Deus, o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Em momento algum vemos Sansão orando, mas aquele lembrou de quem ele era, do seu chamado. Sansão orou ao Senhor: ó soberano, ele sabe que Deus é soberano. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu pequei, eu falhei, mas lembra-te de mim, Senhor. Você percebe a mudança de Sansão no tom da sua voz aqui no texto. Oh Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez. O homem de Deus sempre tem mais uma vez para orar a Deus, não importa como ele esteja. Mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra. Isso aqui não é suicídio não, irmãos. É porque ele sabia o que ia acontecer. Mas se Deus o livrasse, ele aceitaria. Não está deprimido, não é isso não. Alguns falam que ele quis suicidar, não é isso. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, olha que coisa tremenda. Olha como é que Deus age, irmãos. Às vezes nós não entendemos. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Aqui começa a se cumprir o propósito de Deus, de começar a libertar o seu povo dos filisteus. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscar. O trouxeram e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Meus irmãos, a história de Sansão é uma história também de esperança para todos os pais, que já viram em algum momento seus filhos amados servindo a Deus por um período de suas vidas, como os pais de Sansão viram, mas que agora não estavam vendo mais. Mas o fato é, Deus abençoou Sansão, colocou o seu espírito nele. Deus tinha uma obra na vida dele. Deus o salvou, restaurou a sua vida, o seu voto nazireado, e o seu propósito se cumpriu na vida dele, porque Deus é soberano. E mesmo que a restauração da vida de Sansão e o propósito de Deus, que era começar a libertar o seu povo das mãos dos filisteus, só tenha acontecido na fim da sua vida, com sua morte, não importa, não importa. Pois o que de fato importa é que tudo que Deus prometeu aos seus pais se cumpriu. Nasceu nazireu, morreu nazireu. Ele é Deus Todo-Poderoso. E conosco não é diferente, pois tudo que Deus nos prometeu em relação aos nossos filhos, pense aí nas orações que você fez. Tudo que Deus te prometeu se cumprirá. Se cumprirá. Mesmo que seja no fim da vida deles, mesmo que seja na hora da morte, pois o nosso Deus é fiel e nenhuma das suas palavras cai por terra. Cai por terra. Amém, irmãos? Você que é pai, mãe, guarde essa palavra, porque os nossos filhos podem sim se desviar por algum momento, mesmo sendo salvos do caminho do Senhor. Se em algum momento você passar por isso, lembre-se que Deus é soberano
E pode, não estou dizendo que ele vai fazer, mas ele pode estar usando a vida do seu filho, os erros dele, para um propósito maior. Amém? Vamos ficar de pé. Marquinhos, toca aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Sabe disso, Senhor. Às vezes não somos como Manoá e sua esposa. Às vezes somos falhos, ó Deus. Às vezes eu me programo para ensinar os meus filhos como deve ser, mas às vezes eu me perco nos trabalhos do dia a dia, nas preocupações. Portanto, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, para que eu seja capaz de ensinar os meus filhos nos Teus caminhos, ó Pai. E eu sei que o Senhor é soberano. Toma aqui, ó Deus, o Rafael. Toma a irmã Norma. Toma a Juscelene. Toma o Ricardo, Ciara. Cada pai, cada mãe, aqueles que estão me vendo nesta manhã, estão ouvindo. Dá sabedoria. E que se seus filhos estiverem nesse caminho, que eles não percam a esperança. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nenhuma palavra que Ele falou para você vai cair por terra. Nós só temos que esperar a hora, o tempo, e entender que independente do que esteja acontecendo, Ele é soberano e cuida das nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Possamos guardar até o dia da nossa morte esse ensinamento. É isso que eu te peço. Te agradeço. Abençoa o Teu povo nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Abençoe os pais que estão, se porventura alguém ouvir essa mensagem. E à noite estaremos aqui para ouvir mais uma mensagem aí nesse tempo. Deus abençoe rica e abundantemente. O pessoal da live também. Boa tarde, feliz Dia das Mães.